Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora e colunista da Folha de São Paulo, estudante bastante entusiasmada de psicanálise e há 20 anos em terapia. Eu queria ter um espaço para conversar com os melhores psicanalistas do país e criei esse podcast, o Meu Inconsciente Coletivo. Só que eu resolvi inverter um pouco as coisas. Aqui, as minhas neuroses são sempre as mesmas e o analista é quem muda a cada sessão. Sim, o que você está prestes a ouvir é uma sessão minha aberta ao público. Mas eu duvido que você não vá se identificar com temas como angústia, fobia, pânico, síndrome do impostor e fetiches estranhos. E claro que os meus convidados só toparam essa maluquice porque sabem da importância de não se levar tão a sério. E o meu convidado de hoje é o psicanalista Pedro Ambra, professor da PUC São Paulo e doutor em psicologia social pela USP. Nossa conversa foi sobre pulsão de morte e a onda conservadora. Pedro, nós estamos fazendo nesse ano esquisitíssimo de 2020, 100 anos do texto do Freud, que foi escrito em 1920, além do princípio do prazer, que ele fala da pulsão de morte, certo? E eu aqui Exato. na minha sessão com você, com o meu psicanalista preferido, que também é meu professor de Freud, já foi meu professor de Lacan. Haja transferência. Haja transferência, exatamente. Eu queria minha primeira pergunta para você, porque eu penso muito nisso que está acontecendo em vários países, mas falando especificamente de Brasil, isso que está acontecendo com a gente, de Bolsonaro e todo esse retrocesso que a gente está vivendo, eu tento ler isso tudo pelo texto da pulsão de morte, pelo além do princípio do prazer, e por isso tudo que o Bolsonaro ele prega, né, de desagregação, de destruição de tudo que é bom, de tudo que é vida, né, de arte, cultura, música, cinema, sei lá, respeito às pessoas, às minorias, a tudo, né. E mas eu também penso muito o quanto ele faz qualquer coisa para preservar a si mesmo. O quanto ele está pouco se lixando para esse monte de vida perdida, porque em algum momento lá ele entendeu que era o jeito de recuperar a economia o mais rápido possível e de salvar a pele dele, num próximo mandato, sei lá. E como é que a gente lê o Bolsonaro? Como é que a pulsão de morte lê? A gente consegue ler o Bolsonaro através da pulsão de morte, se ele é um cara que faz tudo para se preservar? É, acho que você pegou dois pontos aí que tornam a equação muito mais complexa do que inicialmente a gente gostaria de acreditar. Uhum, Por quê? Se por um lado, como você sublinhou, o Bolsonaro ele captura os nossos, digamos, impulsos mais primitivos que levam à destruição, né? Portanto, a desagregação, uhum, seja social, seja política, seja concreta, seja material da morte das pessoas mesmo, né? uhum, A gente tem as questões metafóricas, mas tem aquelas muito diretas, né? uhum, Claro, já refletidas inclusive a partir de outros vieses, como por exemplo a interpretação do Achille Mbembe sobre a necropolítica, né? Essa produção de corpos que já se alia, por exemplo, a questão racial, entre outras, né? Então, a necropolítica do Mbembe tem a ver com essa tanatopolítica, né? Tem uma diferença entre os dois termos que a gente pode inferir a partir do Freud, ou seja, algo no interior, seja do organismo, seja do corpo social, que nos impele para destruição, para morte, para desagregação. E é claro que a gente nota isso nem vou falar da figura do Bolsonaro, vou falar mais do bolsonarismo, né? sim. Dessa Que vibe. infe que infelizmente em alguns momentos eu acredito que vai continuar muito para além dele. Em outros momentos eu acho que não, enfim, tem essa Sim, crise mas aí. aí que tá. Aí que tá. Não é que vai continuar para além dele. Talvez já estivesse antes dele. É, E esse é o nunca ponto. deixou de Porque, estar, né. porque a pulsão de morte, ela é antes de tudo e acima de tudo, né, como diz o lema, é silenciosa. Essa é uma categoria que às vezes a gente esquece no Além do Princípio do Prazer e no próprio Eu e no It, enfim, todos os textos posteriores do Freud, que é a seguinte: a pulsão de morte, no seu estado puro, ela é inobservável.
A gente não sabe o que está rolando, né? Por isso que, enfim, a gente tem que ver com desconfiança, uma certa captura de discursos do tipo, nossa, de onde veio essa onda conservadora que aconteceu nas eleições? Onde estava tudo isso, né? Uhum. Ora, é claro que estava, só que Fascismo que sai do armário, não é que ele saiu do armário, isso, bom, se ele saiu do armário, ele sempre esteve ali também, né. exato. Havia um trabalho silencioso, né, no interior do Uhum, próprio progresso, daquilo que aparece como progresso, que estava minando, que estava colocando as bases disso que se efetiva nessa destruição. E daí tem um segundo ponto, né, que eu dizia que torna as coisas mais complexas, que é o seguinte: como você colocou, né, tem algo aí nessa movimentação política que ela é de extrema conservação, né? uhum. Autoconservação, mas também de conservação no sentido conservador, né? O Freud bate muito pé em relação a isso, a pulsão de morte é conservadora. Só que na autoconservação há algo também que começa a chamar, ou deveria começar a chamar a nossa atenção, que é há componentes também daquilo que denominamos pulsão de vida, ou eros nisso, em outras palavras. O bolsonarismo, se ele fosse simplesmente, né, um trabalho, sei lá, silencioso de desagregação social e de destruição das possibilidades mesmo de laços sociais, a gente não teria nem essa visibilidade. Né? O que acontece? Ele captura, ele se apropria de pautas que dizem respeito à transformação, à vida. Né? Não por outra razão, eles dizem com todas as letras que querem fazer uma revolução conservadora. Eles são revolucionários. Ou seja, Uhum. eles se apropriam de uma insatisfação, de uma energia libidinal positiva da sociedade. Eu acho que a virada de junho de 2013 é muito exemplar nesse sentido, Sim, né, sim, eles se apropriaram total disso, as pessoas estavam indo para as ruas numa movimentação de melhorar a vida e não de destruir o mundo, eles se apropriaram disso, né. exato, mas essa apropriação pode ser pensada como uma espécie de representação social daquilo que o Freud chamava de uma fusão das pulsões. Ou seja, há um componente de eros, de criação nisso. Claro que é uma criação que está sendo, cujo objetivo último é a destruição. Mas pense que mesmo para o suicídio você precisa ter um certo Uma ato, ação. exato, uma positividade. Só que o problema é que essa positividade está sendo capturada para esse tipo de expediente, não para um expediente de transformação mais radical. E eu penso na comida, porque a gente come por um impulso de autopreservação, que seria a pulsão de vida, mas a gente destrói a comida, que seria uma pulsão de morte, né. Então tem que ter Exato. essa associação dessas 2 coisas pra gente não sei, Só quando que o você falou problema, só nesse que o problema do bolsonarismo é que a gente está fazendo uma espécie de banquete romano e esquete, né? A gente está vomitando, total. comendo, cagando ao mesmo tempo, né? Sim, Eu acho sim. que esse é um ponto para se pensar. Claro que os pontos, algumas balizas sociais aparentemente continuam válidas, mas o tipo de subversão que está em jogo, ela é muito radical. Uhum. Sim. E é muito doido, você falou isso de comendo e cagando ao mesmo tempo, aí eu penso que ele fala que pra gente não fazer cocô todo dia e ao mesmo tempo ele estava com uma Bolsa de cocô, tem que chamar de bolsa de bolsa de cocô. cocô. Ué. É muito doido como tá sempre tudo muito associado a cocô, Não, né. mas veja, né, isso assim, isso que eu acho que torna Freud um autor bastante atual, né, ainda que ele tenha os seus limites, porque a fixação, né, anal que o Bolsonaro revela não é qualquer coisa, seja do Não, do ponto de sim. vista da sexualidade, seja desse mais escatológico. Isso Uhum. fala de De uma pessoa que um tá projeto, ali isso fala de um projeto político. é. E eu penso muito também naquela frase do Freud que a violência sempre retorna. Quando Uhum. você falou que isso já estava aí, que não é: "Ah, onde estava", esse silêncio que você falou, né, não é que surgiu de repente, sempre esteve aí. Quando o Freud fala dessa a violência sempre retorna, ele não fala isso no Além do Princípio do Prazer, ele fala isso naquela carta que ele escreve em resposta para o Einstein, sobre guerra, né. Acho que eu tenho uma lembrança de ter lido naquele texto Porque a Guerra, que é uma resposta para o Einstein,
que ele fala que a violência sempre retorna. Nesse sentido, dá pra gente chamar disso de o que tá rolando ser uma espécie de retorno do recalcado, você acha? A pergunta é se foi recalcado. Acho que esse é o primeiro ponto para ser pensado, né? Será que os expedientes utilizados, né, na ditadura e a sua possível reparação formam de fato o que a gente chama de recalque, a saber, né? Uma jogada para debaixo do tapete, ou esses elementos, sei lá, por conta, por exemplo, da não punição de torturadores, da não do fato da nossa comissão, da verdade, ter sido tardia e não traduzida em expedientes de julgamento, por exemplo, ainda que eles fossem Uhum. reconciliatórios, como foi o caso De da África do corpos não Sul. achados e que encerraram Exato. Então, buscas e a uhum. gente pode até dizer que o silêncio começou lá. O silêncio começou com Hum. o nosso processo de transição, que ele foi silencioso. Ele foi, não, é anistia, tá tudo bem, e agora a conta começa a chegar, né? Agora, um outro ponto é esse da violência. Por quê? Porque daí eu acho que falam Mas todo muito, né? mundo não recalca a violência? Teria que fazer essa pergunta? Se Mas porque todo nós mundo recalcou. Uhum. Mas nós recalcamos a violência? A ver, socialmente não. Socialmente o Brasil ele sempre foi e continuou sendo violento. A questão é o tipo Uhum. de tratamento narrativo que a gente deu para isso, né? Sim. Se a gente pegar materialmente, né, dos processos de escravização do Brasil, tanto de escravização dos nativos quanto dos povos africanos, até hoje o que a gente tem é um processo de extermínio dessa população, Sim. Se certo? falar de retorno do Seja recalcado na Suíça dá para entender, mas, né, no Brasil a gente É, recalcou meio muito difícil. pouco essa violência. Agora, claro, você tem matrizes narrativas que vão tentar maquiar um pouco essa conversa. E claro, né, um ou outro processo que de fato tenta diminuir um pouco o impacto dessa violência, mas ela sempre esteve aí. Isso acho que é um ponto pacífico. Agora, a questão a violência que sempre teve aí, e ela sempre teve aí, claro, que ela faz parte do humano, mas pro Freud pelo menos, né? Mas a questão por que que alguns corpos sempre sofrem mais violência do que outros? Essa é uma questão propriamente social. Uhum. E eu acho que o recalcado aí, né? Ou talvez o fora-cluído, né? Talvez seja alguma coisa da alçada da psicose, ou até o desmentido, né? Isso eu sei, mas não quero saber, né? Uma coisa Uhum. mais perversa. Eu acho que se deu no interior do campo dito de esquerda. Nem vou falar progressista porque isso é um termo meio ambíguo, do campo da Hum. esquerda. Por quê? Porque ao negar sistematicamente o uso da força, né, a esquerda achou que procedeu como aquela criança que fala que cadê mamãe? Mamãe sumiu. Uhum. Certo? Achou que se a gente não tivesse expedientes que colocassem a violência na ordem do dia, ela ia desaparecer, né? Seja criticando experiências de socialismo real, seja não insistindo na punição de torturadores até o limite máximo, acreditou-se que um certo reformismo de cunho inclusivista seria suficiente para aplacar os leões do fascismo. Onde estava a nossa discussão sobre violência? Seja do ponto de vista mais teórico, né, de qual que é o lugar da violência revolucionária, qual que é de fato o balanço crítico que a gente faz disso, por que a violência, sei lá, francesa é bonita, mas a violência soviética não, né? De um lado, e de outro, a questão direta da violência no Brasil. Né? A esquerda nunca construiu uma boa pauta de segurança pública. Veja, vou até voltar para o Freud em relação a esse ponto. Né? Eu acho que esse distanciamento desse tipo de materialidade, que às vezes, né, pega mal hoje em dia, ele tem a ver com uma espécie de sublimação. Né? A gente tende a achar que sublimação é uma coisa boa, né? Ou seja, não vou dar vazão direta às minhas pulsões mais primitivas e vai ficar tudo bem. Eu vou sublimar, vou conseguir fazer coisas legais. Então, eu vou falar de direitos humanos, vou falar de proteção das minorias, mas não vou falar de expropriação, não vou falar de prisão, não vou falar de violência contra quem comete violência. Ora, quando isso começa a acontecer, e é um mecanismo da sublimação, você tem o que o Freud chama de uma desfusão pulsional, né? Ou seja, uma desfusão de pulsão de vida e pulsão de morte. O que acontece?
a gente consegue fazer debates super avançados, né? São discussões super pertinentes, ao meu ver. Só que quando elas estão desconectadas, né, dessa outra parte da conversa, que é a parte da materialidade, da violência, das causas materiais de Entendi. Se ela dominação, vier junto, tudo bem. ela volta como um fantasma de outro lugar, porque a gente Entendi. não conseguiu juntar Lé com Cré, então o fascismo se apropria disso. Ah, entendi. Essa É o raiva buraco. É quando a pessoa não se apropria da ambivalência dela que surge um Exato, buraco. exatamente. Eu acho Mas que. aí você acha que é porque a esquerda quer se ver como boazinha? Como tem a Não, ver claro, mas o com a problema. esquerda festiva, com a esquerda Uhum, querer se ver como boazinha? Ou, sei lá, eu uhum, estou viajando aqui, fui para um outro lugar, que eu sempre acho que uma das coisas que empobrece o discurso feminista é que tem um monte de feminista perdendo tempo falando que tem que passar menstruação na cara porque é o sagrado feminino. Em uhum, vez de ir numa pauta de violência doméstica, de estupro de menina de 12 anos pelo uhum, tio que engravida, fica fazendo post de passar menstruação na cara, ou seja, vai para uhum, uma bobeira completa e aí uhum, se perde do discurso. Você acha que é por aí? uhum. Eu acho que a gente quis, né, e pagar de boas moças e bons moços e bons moças, e o que faz sentido não é um erro em si, não é um problema em si, né? Mas quando isso se separa de outros tipos de lutas, nos enfraquece, porque toda essa outra forma de lidar com o outro, de lidar com si mesmo, que tem a ver com pautas que, sei lá, tão distantes dos centros Vila Madalena da vida, por um lado, e tocam em questões mais estruturais mesmo, por outro, elas acabam sendo apropriadas por outros discursos. E daí a pulsão de morte vem quicando, porque ela está Vem que tudo. desconectada. Eu converso muito isso com o Antônio Prata, porque ele me chamou há uns 2, 3 meses atrás para fazer um minuto de silêncio pelas vítimas do Covid e tal. E aí tinha um monte no meu Instagram, tinha um monte de artista fazendo um minuto de silêncio. Eu falei: "Antônio, isso tudo é muito bonito, mas é uma bolha Vila Madalena. Enquanto isso, o twi a galera que a gente chama, né, e que é errado chamar, mas sei lá, entre aspas, ou sei lá, não entre aspas, mas enfim, é porque eu acho errado esse quem quer do bem, quem quer do mal, que eu acho que isso também enfraquece a gente. Mas enfim, a galera lá da extrema direita, a galera do mal das redes sociais está bombando em coisas muito mais ágeis e espertas, e a gente fazendo um minuto de silêncio com um artista. Isso não chega até o meu pai, por exemplo, que é um eleitor do Bolsonaro, não chega até um funcionário aqui do prédio onde eu moro, que é eleitor do Bolsonaro. Eles não seguem a atriz gatinha da Globo, progressista, que fez um minuto de silêncio, eles não estão nem aí, eles estão acreditando num vídeo de um cara idiota do YouTube que está lá só falando um monte de coisa que eles têm certeza que a melhor coisa que podia ter acontecido é o Bolsonaro. Eh Uhum. Enfim, isso fala de uma cisão mais radical da personalidade, assim, quase diriam os kleinianos, esquizoparanoide. Para além da questão paranoica que constitui o bolsonarismo, por vezes, né, a esquerda pega um pouco esse bonde, o corpo social ele se torna totalmente dividido, cindido. hum. Eu não, que é o que a criança faz, né? Ela entende que aquela pessoa que vai lá e dá de mamar para elas, né? Tanto faz se é a mãe, se é alguém que está dando mamadeira, não é a mesma pessoa que deixa ela com fome. Ela acha que são duas separadas. Uma ataca Uhum, e outra é boa. Né? uhum. Essa É o dissociação que. seio bom, né. Exatamente, o que a Melanie Klein traz como ser bom e ser mal. Essa Uhum. dissociação, ela serve para a gente pensar os nossos processos sociais. A gente está completamente dividido, um não tem mais acesso com o outro. Para algumas perspectivas teóricas, esse é um momento que é incontornável. Para você fazer uma síntese, você precisa ter uma antítese, uma cisão social. Eu estava num grupo desses pela democracia, tal, um grupo cheio de gente interessante e tal, e aí desse grupo saiu uma das participantes desse grupo, que até foi uma das fundadoras do grupo no WhatsApp, ela fez um manifesto que saiu na Folha de São Paulo que chamava O Grito dos Bons. E aí quando eu vi esse título eu saí do grupo, porque eu falei: "Gente". Uhum, Né, não tá errado, você não pode achar que, enfim, que você é uhum, o lado bom da história, né. Mas quando você uhum, falou de posição esquizoparanoide, eu lembrei
de regressão, né, que você regride a uma posição esquizo, regride a uma posição. Eu não sou uma. Eu acho que li um texto da Melanie Klein na vida, mas eu lembrei muito de regressão. E aí, eu lembrei, eu estou acompanhando um podcast, não sei se você já ouviu, que chama Retrato Falado, que é a história do Bolsonaro, é da Rádio Novelo. A Rádio Novelo só faz podcast bom. E conta a infância do Bolsonaro, conta a adolescência do Bolsonaro, e nesse podcast, eh, fala que o Bolsonaro teve um pai que obrigou ele a ir para o serviço militar, que na verdade ele queria ser jogador de futebol, e que ele era um cara super rebelde, o pai dele sentava porrada nele, e que ele não pôde ter a profissão que ele queria, e que ele tinha uma relação de ódio, né, uma relação bem complicada com esse pai. E aí eu penso se esse cara não está fazendo tudo isso com o Brasil por uma questão ali, não sei se a gente dá para a gente olhar pela psicanálise, para essa infância que ele teve, dessa pessoa que não pôde, enfim, desse ódio ao pai, né, essa relação de ódio com o pai, dele não ter podido exercer a profissão que queria. E aí ele vai para o exército, e ele queria ser artilheiro, né, quando ele queria jogar bola. E aí o cara, enfim, tem milhares de histórias, assim, eu fiquei pensando o que um pai não faz com uma pessoa e não acaba fazendo com um país inteiro, né, porque com certeza a infância, e é muito perigoso esse podcast, apesar dele ser brilhante, porque em vários momentos eu sinto um certo carinho pelo Bolsonaro, de pensar passa em 2 segundos, tá, nem isso, mas eu sinto, assim, um meio segundo de empatia, sabe. Mas a gente pode mandar pro tribunal de Haia mesmo tendo carinho, não tem problema não. Sim, É. sim. Eu Eu acho já que dá para ter pena de assassino, né, é, então. é a nossa ambivalência aí operando, e é Uhum, importante a gente sentir uhum, essa confusão, né. Mas o que você ia uhum. falar que eu te interrompi? Pode Não, falar. eu acho que é super possível isso, mas é mais interessante quando a gente consegue abstrair isso para um todo social, porque como o Bolsonaro, né, quantas pessoas não odeiam o pai porque ele faz você fazer coisas que você não queria, né? A Até questão aí. até aí morreu Neves. Uhum, Agora, um ponto que eu puxaria para começar essa conversa, que eu acho que fala de uma estruturação social no Brasil, é o poder patriarcal. Porque a gente fala de patriarcado como uma coisa muito abstrata, né? uhum, A gente usa às vezes para falar de coisas muito sutis, mas é bem verdade que o poder do pai no Brasil durante o tempo da colônia era um poder que ia até o limite da morte. Você tem diversas narrativas nas quais os pais, no século XVI, XVII e XVIII, eles matavam os filhos que fizessem alguma coisa diferente do que eles queriam. Né? uhum. Mas É aí isso um, lembra Totem Tabu também, né, para puxar mais um textinho, e aí os Exatamente, exatamente. uhum, Só que o que uhum. acontece? O nosso processo de unificação, ele não foi um processo de unificação, não vou nem dizer de unificação, mas um processo de devoração desse pai, né, como se esperaria em termos freudianos. Por quê? Porque ele tem uma espécie de autofagia. Por quê? Porque a figura que é chave nesse processo, isso está num livro que chama A História dos Homens do Brasil, da Del Priore, é o Dom Pedro, né? Porque o Dom Pedro, ele era tido pela sociedade como alguém que era diferente dessa figura, porque ele era colocado no lugar desse pai bom. Então ele faz o processo de independência, ele apaga, digamos assim, essa materialidade da morte que estava ali em jogo e segue o bonde. O que nos diferencia bastante da história dos nossos países irmãos aqui latino-americanos, né? Do ponto de vista da narrativa nacional, né? Ah, nosso processo foi pacífico, porque os portugueses foram muito bonzinhos, mito da democracia racial, e a coisa chega até aqui. Né? Apagando esse traço extremamente violento, não de um pai qualquer, né? Mas também dessa representação, tanto psíquica quanto concreta, desse pai branco violento assassino, estuprador. Mas e aí esse cara, eu fico pensando como é que se forma um fascistinha, assim, esse cara que é um racista, é um cara que odeia índio, é um cara que odeia mulher, ou é uma mulher que odeia mulher, sei lá, não precisa ser um homem, e que odeia, sei lá, qualquer,
que eu odeia cinema, que eu odeia teatro, que eu odeia artes plásticas, que eu odeia o que é essa pessoa? Essa pessoa tentando pensar ainda puxando um pouco dessa pulsão de morte, né. Essa pessoa ela qualquer coisa que seja um respiro, qualquer coisa que seja a vida, ela quer porque o Freud fala desse retorno a como é que é a palavra, a frase linda que ele usa? Um retorno ao Inorgânico. inorgânico. Uhum. Como é que a gente pensa essa formação desse fascistinha tentando olhar para esse porque tem uma outra frase que sempre fica na minha cabeça, que é eu até anotei aqui para falar, porque eu acho ela muito bonita, que a pulsão de morte, ela também é uma vontade de chegar num nirvana, de zerar o psiquismo das nossas tensões, né. Então, eu fiquei com essa frase da pulsão de morte, porque daqui a pouco eu vou querer fazer um link com a minha dor crônica, não sei se a gente vai conseguir, mas eu tô tentando pensar, eu tenho dor crônica há 10 anos, e esse é um podcast que também eu como se fosse aqui a minha como se fosse não, é a minha sessão aberta de psicanálise. E eu estou tentando pensar a minha dor crônica através dessa busca de zerar um psiquismo de tensão do nirvana, que aí eu começo a tomar um monte de remédio, e que talvez seja um excesso de coisas que eu não consigo representar, muita libido em mim, que eu fico o tempo todo falando de mim, minha crônica fala de mim, aí eu lanço um livro que fala de mim. Então tá muito excesso no ego, e não estou investindo tanto nos objetos externos, enfim, eu estou tentando pensar a minha dor pela psicanálise. Tem a frase maravilhosa que acho que é do Lacan, né, de que não cessa de não se inscrever, esse é o real, né, e uma dor sem explicação orgânica poderia ser lida como esse real no corpo, né. Enfim, mas a gente já vai pra dor crônica. Mas ainda falando um pouco mais de bolsonarismo, eh, o que forma esse fascistinha? Ó, e essa é uma conversa longa, né, porque Sim. ela começa ainda no sei lá, nos anos 40 com o pessoal, sei lá, a escola de Frankfurt tentando usar a psicanálise para pensar o que estava acontecendo ali, né. E muitas, diferentes teorias da explicação desse espírito fascista. Eu vou tentar, né, me deslocar um pouco dessa tentativa que a gente pode, no limite, chamar de uma psicologização É, do fascista. resuma 80 anos em 10 minutos, por favor. Não, não vou, eu vou escapar. Eu digo não, vou bater o pé. Por quê? É Porque isso. eu acho que o fundamental aqui é pensar as condições que produzem o fascista, Uhum, certo? E quais são ótimo. as condições que produzem um fascista? Primeiro lugar, uma deturpação do processo histórico. O fascista é, antes de tudo, alguém que foi enganado. Pensando na pessoa que adere ao fascismo, né? Ela foi enganada. Uhum. Né? Pelos algoritmos, pelo pai. Mas não só, o fascismo, o Facebook não inventou o fascismo. Claro que não. Né? Uhum. Primeiro, primeiro, existe um apagamento de diversos tipos de violência do nosso processo histórico e que as instituições de, né, educação lutam assim com as poucas armas que têm para transmitir alguma coisa desse processo e são, evidentemente, as primeiras atacadas no processo de fascização do Brasil. Então, não é à Uhum. toa que o Ministério da Educação e mesmo a questão da Damares dos Direitos Humanos, eles vão atacar a questão da educação, por exemplo, na alçada do gênero, ou na questão de estudos da história da África, assim por diante. Eles vão direto Uhum. na educação, porque eles sabem que ali é a fresta a partir da qual a gente pode ter um certo antídoto em relação É por onde ao, entra a luz, ao, né. ao fascismo. Qualquer. Exato. Né? Uhum. É, em segundo lugar, você precisa, para ter o fascismo, de um sentimento de insatisfação. Ah, isso que eu ia falar, porque as pessoas que eu conheço que estão mais nessa onda, bolsominion, são aquelas que têm, sei lá, a minha idade, nada deu certo para elas, e o mercado de trabalho está contra elas, é tudo tem uma revolta generalizada contra o país, contra qualquer pessoa que está do lado, contra,
né? Uhum. E claro, mas veja, eu mencionei que, em primeiro lugar, as pessoas estão enganadas, por quê? Porque em boa parte dos casos, essa revolta ela é justificada. Uhum. A maior parte das pessoas desse país tem o seu trabalho expropriado para outrem. Sim, A gente tem que estar puto, e não é de hoje, né? sim, A questão é que essa insatisfação, ela é desviada do seu representante. Ela funciona quase entendi. de maneira obsessiva. Você encontra, daí de maneira paranoica, um objeto que seria a fonte de todo esse mal. E isso é completamente descolado da realidade. Por quê? Porque a aprovação hoje, com o dólar a quase R$ 6, desemprego recorde e assim por diante, é maior do que em É, outros tá momentos do certo de estar governo. revoltado, e aí chega um cara gritando que: eu vou fazer tudo diferente e tal". Então, Enfim, mesmo com essas muita condições gente materiais sim, zoadas, a insatisfação continua, né? Ou melhor, a insatisfação está aí, mas ela é colocada como se fosse culpa de outrem, culpa de um, sei sim. lá, um outro governo, etc. E tal. Então, nesse Sim, mas caldo, aí tem muita gente que vota nele, porque ele conseguiu colocar de uma forma que então tudo que tem de errado na sua vida é culpa da esquerda. Então essa pessoa por falta de informação, de estudo, etcétera, vota nele. Mas tem muita gente que vota nele porque odeia negro, porque odeia índio, porque odeia mulher. Tem essa galera que eu falo: "Meu Deus, o que que é? sim, Como que se forma?" É, mas esse é o ponto que a gente estava falando lá no começo. Não é como elas se formam, elas sempre estiveram aí. Esse é o projeto brasileiro, né? É difícil para nós aceitar isso com a seriedade que deve, mas é importante fazê-lo. É importante fazê-lo. É importante a gente saber que nós nunca fomos um país cordial como essa autonarrativa narcísica faz nos crer. Não sim, somos. Não somos. Né? O é nosso verdade. racismo ele pode parecer sutil, um racismo por denegação, como dizia lá a Lélia Gonzalez, mas ele tem efeitos nefastos e ele talvez seja muito mais potente justamente por conta disso, porque você tira, inclusive, até algumas ferramentas de resistência em relação a isso. Então, quando a gente começa a ter sei lá, formas de resistência, como por exemplo lugar de fala, as chamadas, entre aspas, políticas identitárias, elas são extremamente atacadas, inclusive, por setores da esquerda, porque falam, não, vocês não podem ter identidade, como assim? A gente é todo mundo junto, é um grande republicanismo, vai dar tudo certo no final. Não vai, não vai. Eu acho que a gente está num momento que é um momento de, assim, ver o tamanho do sintoma. Então você acha que quando o Bolsonaro fala: "Eu quero destruir, eu quero, sei lá, acabar com tudo que a esquerda construiu", não é a raiva dele não é da esquerda, a raiva dele é de qualquer coisa construída, você acha que ele quer destruir tudo e só preservar ele próprio? Eu estou tentando puxar o mais, ao pé da letra, assim, o mais não sei, estou querendo o que seria a frase que linka a pulsão de morte com essa onda bolsonarista, assim, o mais pé da letra possível? Ele com certeza, né, tem essa tendência ao conservadorismo, ao retorno ao inorgânico, só que lembrando que é um retorno, né, e claro, o discurso do Bolsonaro é completamente passadista, né, se Uhum. ele, vamos voltar para a sociedade na época da ditadura que era bom, etc e tal, Sim, só que em muitos pontos é um discurso completamente mítico, né, mítico no sentido comum do termo, né, ou seja, é um discurso que fala de um falso fundacionismo, algo que não existia, nunca existiu. Essa paz, uhum, ela é mentira, ela é mentirosa. Mas ela uhum, tem um certo efeito de frente, né, a esse momento de total desagregação social, né, até do ponto de vista trabalhista, né, a figura do proletariado hoje é o RAP, né, alguém que não tem nenhum tipo de vinculação, de uhum, acolchoamento social ou trabalhista, entregue à sua própria sorte, né. uhum. Tá cada um falando uma coisa. É um cenário de anomia, de incertezas, né. Então, quando você vem e solta assim, não, mas antes era bom, em certa medida, pequena, isso é verdade, porque antes a gente pelo menos tinha ilusões, o que dizia lá o Lyotard de metanarrativas, seja Uhum, religiosa, seja, sei lá, mesmo social-democrata, seja comunista. Quando elas caem, nesse cenário de anomia e desagregação, farinha pouca, meu angu primeiro. Vai cada um para um lado
E quem aparece, consegue capitanear essa insatisfação, que deixa as pessoas completamente perdidas, com um discurso unitário e o mais simples possível. Essa é uma característica do fascismo, né? O discurso é sempre simples, Simples. sempre achatado. Sim, Levou porque, sim. entre outras coisas, capturou toda. Ele sacou melhor do que a esquerda de que o Brasil é um país conservador, reacionário, racista. Sim. E aí, esse negacionismo todo dele, do Trump, que não tem Covid, que não tem Covid, eu fiquei pensando muito, tentando de novo linkar com outro texto do Freud, que como no quando ele fala do princípio de prazer versus o princípio de realidade, eu fiquei pensando no negacionismo associado ao princípio de prazer, sabe. Porque Uhum, nega total a realidade, né. uhum, É, porque para o uhum, prazer dele nada está acontecendo, tá tudo ótimo, ele é o melhor presidente, não morreu ninguém, a economia está bombando. Ele é uhum, uma criança batendo punhetinha para o talento que ele não tem, né. A economia está uhum. incrível, Não, ele é bem observado, né? A saber se é uma negação de princípio de realidade, sei lá, neurótica, no qual alguma coisa é recalcada, mas parece ser meio perversa, né? perversa, Porque, total. porque ele, enfim, nega a castração do outro. Não existe. Eu tô vendo, eu sei, Sim. tá lá os dados, mas não é, não. É tudo mentira, É né. tudo Isso de mentira. negar também as urnas, né, se eu não Uhum. ganhar é porque, teve fraude, é É, total mas, princípio de prazer, né. mas assim, também demonstra como algo que a gente achava que era muito sólido e estava dado, não é. Pois é, Não é. é muito Existe algo que assustador. sustenta aquilo que julgávamos tão. Voltando ao Freud, né? O que ele diz sobre a guerra. Né? Quando rolou a Primeira Guerra, o pessoal falava: nossa, mas que horror, a gente era tão bom, nós éramos nações tão desenvolvidas, tão pra frentex, né? E Sim. o Freud fala: não, na verdade era uma ilusão, a gente nunca foi tão bom assim quanto a gente acreditou. E tem um texto que ele fala, né, a Belle Époque nunca existiu, aquilo era uma mentira. Eu li É, alguma ele tá nesse movimento, boa parte dos textos que ele está comentando as guerras, né? uhum. E ele estava bem puto, né, estava bem chateadão, morreu o filho dele, ele perdeu Uhum. todo Uhum. isso porque era só a Primeira Guerra, né, quando É, vem a Segunda, aí é que fode ele de a vez. produção freudiana ela também precisa ser lida à luz desses acontecimentos históricos, né? Uhum, Ela é extremamente impactada pelo que estava acontecendo e o que faz, né? Quase uma nossa responsabilidade, né? Enquanto teóricos, enfim, pensadores, pensadoras da cultura, que é também fazer a nossa produção baseada no que está rolando no nosso tempo. sim. Agora puxando um pouco mais aqui pra nossa vidinha, eh, falando ainda da pulsão de morte, né. Que é isso que faz a gente repetir sempre os mesmos erros? Que é isso? Eu li o texto que você me mandou, aquele texto você foi o responsável, tipo um editor de uma revista, da revista Cult, que foi Uhum, especial Pulsão de Morte, 100 anos do texto de uhum, 1920, né, da pulsão de morte, isso. além do princípio do prazer. E você pergunta lá: "Por que repetimos os mesmos erros? O que em nós conduz a sofrimentos que poderiam ser evitados?", né. E aí eu pesquei, assim, algumas frases de outros textos que eu tinha lido, desse seu texto também. Então, essa pergunta, né, por que a gente repete os mesmos erros? E tem uma outra coisa que eu sempre fico pensando, eu não lembro se eu li isso em algum texto do Freud, se foi em alguma aula que eu tive com você, mas que esse impulso da pulsão de morte, também serve para matar algo em nós que vai atrapalhar a morte. Ou seja, é uma pulsão de morte, mas também é um impulso para matar algo em nós que vai atrapalhar a morte. Eu acho isso lindo, mas eu te confesso que eu não entendo. Queria que você explicasse. Vamos lá, essas partes mais poéticas do Freud, né? O É Freud lindo, quando é literatura, ele consegue ser ainda mais genial. não, tem umas que ele acordou com a pá virada, é muito complicado, tem outras que ele É, tá é, voando. sim, No Além do Princípio do Prazer, eu acho que ele tá voando. tá, total, É, é brilhante. e, bom, vamos lá, né? O que que é o Além do Princípio do Prazer? Né? É o Freud se dando conta de que a teoria dele, que era baseada até então numa grande e incontornável afirmação do prazer por todas as fontes, mesmo, né, o masoquismo, tudo aquilo que parecia levar ao desprazer, era um jeito de ter prazer. Uhum, Ele explicou tudo, todas as neuroses, todos os sonhos, tudo por causa disso. Né? Guerra rolando,
tendo rolado, né, na verdade, avanço na teoria psicanalítica, ele vai se dar conta de que não, tem alguma coisa que não é isso. Tem alguma coisa no interior de todo organismo, não só das neuroses, não só dos humanos, mas até dos organismos unicelulares, que os empurra à sua própria destruição. Em outras palavras, o objetivo de todo organismo é morrer, não se satisfazer. Essa é uma mudança radical Radical. na compreensão E freudiana. não só em pessoas traumatizadas, isso em qualquer pessoa, porque Exato. ele toma como exemplo os soldados que voltavam da guerra e não paravam de sonhar com situações traumáticas. Isso, é o que a gente chama Então hoje ele de estresse tem pós-traumático e tal. mas aí ele entende que isso não acontecia só nas pessoas com algum trauma. Correto. Ele usou esse exemplo, mas se aplicava para todo mundo. Exato. Então, tanto que assim, ele vai desse exemplo, qual que é o exemplo seguinte que ele usa? É o exemplo mais antagônico possível, o exemplo de uma criança. Uma criança que faz sempre a mesma brincadeira. Que é o Fica netinho dele. repetindo, que depois a gente descobriu que é o netinho dele. Que fica repetindo sempre a mesma coisa, repetindo. Então, Freud pergunta, bom, o que nos empurra para isso? Não é a satisfação. Ou é um outro tipo de satisfação, uma satisfação ligada à morte, uma satisfação ligada ao, como você mencionou há pouco, ao nirvana, ao silenciamento total. Né? Da Ou tensão. seja, Porque a gente sabe que tensão é desprazer, né, o acúmulo de libido, por mais né, tem aquela frase dele também, que eu não vou lembrar em que texto tá, mas que acúmulo de energia libidinal é desprazer, né. exato, né? O orgasmo só é bom porque você descarrega. Porque Né? Se você... acaba. Exatamente, né? Tem uma doença que o cara tem 77 orgasmos por dia, deve ser a pior coisa do mundo. Deus me defenda. Não, que isso. 70 não, 7 Sei. tá bom. Mas veja, qual que é o ponto aí do Freud? Nós quer morrer, nós não quer transar. Essa é a grande modificação da segunda teoria pulsional, né? Claro, a gente quer morrer e transar. Daí ele vai falar da mistura das duas pulsões. Morrer transando, talvez. Morrer transando, né? Morrer... David Carradine morreu enforcado batendo uma. Esse é, assim, o protótipo da... É o cara do pulsão de morte. Inexus? O cara do Inexus Não, morreu... É o cara do... Ele fez Kill Bill, um ator bem importante. Ah, é verdade, mas o cara do Inexus parece que estava se enforcando lá para ter um orgasmo e morreu. Pois é, então, olha que interessante, essa vinculação entre a morte e o prazer, ela não era da coisa da cabeça do Freud, né? E eu lembro daquela galera, eu era criança, mas eu lembro disso, logo que surgiu a AIDS, não sei se dá para falar assim, porque hoje em dia, não sei se a gente chama assim, mas enfim... mas logo que surgiu a AIDS, tinha gente que fazia roleta russa, gostava de transar com quem tinha AIDS sem camisinha, porque dava muito prazer de ser um sexo que você podia morrer depois. Sim, não, e tem, não, tem, é toda uma gama de estudos, assim, bem interessante, assim, a meu ver, sobre o bareback, essa cultura da intimidade, do risco, do prazer. Tem um livro bem legal do Tim Dim sobre isso, um americano que pesquisa essas coisas, e, enfim, tá falando de novo dessa associação entre morte, risco, prazer. Né? Tanto que os franceses, né, chamam o orgasmo de petit mort, né? A mortinha. Sim, sim, sim. A gente dá uma morridinha. Quando a gente chama de verdade, Uma a gente dá little mortinha. uma little morte. Então, voltando ao ponto que você mencionava anteriormente. Se o que nós quer é morrer, nós quer morrer do nosso próprio jeito. Esse é um ponto importante. A meu ver, vai dar lá na ideia que é tão importante para o Lacan, da singularidade. Né? Não é morrer. A gente quer morrer da nossa própria forma. O organismo, ele tem Talvez isso explique por que quando eu vou no dentista e eu tenho muita angústia de ir no dentista, de ir ao dentista, ou eu também tenho muita angústia quando eu vou na obstetra fazer Papa Nicolau, que eu sempre, isso aqui é uma confissão muito particular minha, eu levo um anel meu que se eu ficar apertando ele, eu me machuco muito com o anel, assim, não me machuco de sair sangue, mas dói, porque eu quero me causar uma dor maior do que aquela porra daquele motorzinho na minha boca, ou o negócio lá que raspa lá para fazer o Papa Nicolau, porque daí eu não tô lidando com aquilo que estão me causando, eu tô causando uma piorzinha aqui no meu dedo, eu sempre faço isso, sempre saio do dentista machucada. É o seu carretel do Fordá. Total, eu quero dirigir a cena, não quero estar ali passiva, né.
Então é essa forma que nós humanos temos de, pelo menos, se apropriar daquilo que faz mal, de algum jeito, ainda que representado, né? Isso vale para sublimação, vale para várias coisas, para evitar um determinado desprazer, mas também para deixar a vida seguir seu rumo. E a vida seguir seu rumo significa a morte seguir seu rumo. Ou seja, matarem algo em nós que atrapalha a morte, ou seja, a morte que eu me causo atrapalha a morte morte morrida não, Isso, de morte causada. exato, né? Então a tendência do organismo é essa. Como isso Ah, vai ser é. feito, quanto de dor isso vai ter, que são elas. Agora tem a pergunta que eu te fiz na última aula, e que por isso eu resolvi trazer esse tema para cá, porque eu achei muito boa a nossa última aula, que é o seguinte, muitas vezes eu repito os mesmos erros na minha vida ou me conduzo a um sofrimento que poderia ser evitado, porque existe um gozo em repetir uma cena de algum momento da minha vida em que eu era passiva na cena e agora eu repito porque eu estou dirigindo, e isso, eu não sei se isso é da ordem da pulsão de morte ou se isso é aquilo que o Freud fala em textos muito anteriores, de voltar mesmo à cena traumática e ficar repetindo, 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 que ele falava no princípio do prazer, ele não tinha chegado ainda no além do princípio do prazer. Quando que é uma repetição, porque eu quero, ser a chefa da cena, e quando que é uma repetição porque é um retorno inorgânico? Ou como é a conclusão que eu acabei chegando na última aula e eu não sei se está certa, é a mesma coisa, ele só aprimorou a teoria dele, ele não Uhum, negou o que ele disse antes. uhum. Ó, essa sua pergunta é muito importante. Eu vou responder ela com um meme que tem circulado aí, um meme de lacanianos, né? Hã. Que é o seguinte: se eu repito a mesma coisa, eu tô repetindo porque é gozo ou eu tô insistindo porque é desejo? Olha, é isso. Né? E eu acho que esse é um meme, mas eu acho que ele traz um problema importante pro lacanismo, né? Porque a gente costuma Mas falar, a tá morte está repetindo porque é gozo. associada ao gozo ou ao desejo? A morte está associada ao gozo ou ao desejo, A ambos de nesse formas caso? diferentes, ambos de formas Tá, diferentes, mas o desejo ele tende a ser mais positivado, né? Porque ele é uma sim. instância negativa, mas ele vai fazendo a gente andar, vai fazendo a gente fazer coisas, né? E o Não, gozo pode ser uma coisa que paralisa a vida, enfim. exato, exato. Mais que gozo, eu acho que Uhum. é uma, enfim, vários colegas falam isso, né? Uma noção que tem sido cada vez mais inflada, mais inchada, né? Não explica muita coisa. A noção de pulsão de morte, Sim. eu acho que ela é mais clean, Uhum. é mais O assentada. gozo o gozo tá que nem o falo, fala tudo e não diz nada, né. Isso, é Tudo muito. hoje em dia é gozo e Isso, falo, e a gente fica: isso. "Tá, mas e aí?". Né? Então, assim, É, eu vou ser bem sincero, assim, em alguns momentos, clinicamente, então, eu acho que a noção de gozo, mas em especial, assim, nas suas diferenciações, né? O gozo fálico, que o Lacan chama de gozo do idiota, ou a outra satisfação ligada ao corpo, ou o gozo do sentido, eles têm até uma certa operacionalidade, né? Mas tratar o gozo como uma coisa só é muito gozante. uhum. E não sei Sim. se resolve muito. Porque isso volta a isso que você falava do lance da dor crônica e tal, né? Por Vai, quê? vamos linkar com a Porque dor crônica, que é a minha ansiedade vamos aqui embora, tá vamos resolver essa dor hoje, Tati. Eu pelo amor de cansei, Deus, fico 10 ouvindo você anos. 10. Não, vamos parar, Chega, vamos chega. parar. Vamos lá. É, esse discurso, tudo bem, né? Ele se liga, sei lá, às questões psicossomáticas, do tipo, vão ter uma repetição aí em jogo que não é da ordem do representável, não é da ordem do simbólico. Tá bom, ok, mas essa explicação em si, ela é super tautológica, né? Bom, então, se isso Uhum. não tem representação, então a pessoa não pode falar. Se ela não pode falar, não tem análise. Parece o Freud tratando a psicose, né? Sim, Não faz sim. transferência? Ah, então não posso tratar. É. Consigo falar uma outra coisinha, mas isso não. Eu, talvez, nesse Mas é ponto, muito doido, porque ele não conseguia tratar o psicótico, mas ele usou o psicótico para tratar o neurótico por 1000 anos, né. O é, psicótico era quem dava as ferramentas para ele tratar o neurótico, mas o isso, ele psicótico sabia, ele discutia as questões, é, desde lá das sim. psiconeuroses de defesa, né? Eu acho Uhum, que nesse ponto, né, existe uma saída que é tratar a dor como uma espécie de real, mas não esse real lacaniano, o real real, do tipo, ó, uhum. Dói e acabou, dói pra dói, porra. é isso, vai rolar. Talvez você não vai se livrar. Tati, deixa eu te falar, já estamos aqui há 10 anos, vou te dizer. Talvez você não vai se livrar da sua dor. É isso aí, vamos ver o que você vai fazer com isso, querida. Talvez não tenha a ver com seus traumas, talvez não tenha a ver com sua cena traumática, talvez seja
alguém, que é o seu inconsciente, empurrando o seu anelzinho inconsciente e causando essas coisas. E Uhum. pode ser, tem dias que fique melhor e maior, mas ela é uma coisinha que você está levando debaixo do braço. E se você ficar insistindo muito em entender por quê, talvez ela até piore. Ou talvez eu tenha aí um surto, talvez ela esteja me protegendo de um surto. Dizem essas interpretações que, por exemplo, as questões da, sei lá, da psicossomática, psoríase e tal, isso dá uma tampada numa fissura que, se soltar, a coisa vai embora. É possível em alguns casos, mas em outros eu acho que fala de uma incontornabilidade de falar do intratável na psicanálise. Por quê? Uhum. Porque a psicanálise não é uma visão de mundo, por um lado, mas ela também não é a resolução de todos os problemas. É, e às vezes Existem. ela porque assim, se falar resolvesse a minha dor, olha, eu vou te dizer que eu tô falando dela há 10 anos. Pois é, vamos falar menos. Se fosse uma sessão, eu ia te interromper agora. Acabou. Acabou, fim, vá pensar nisso que você falou. Enfim, eu tô com um psicanalista agora que tá insistindo muito pra eu parar com todos os remédios, que eu tomo remédio pra dor, né, tomo pregabalina, tomo antidepressivo, tudo focado nessa dor crônica que é insuportável. E ele falou: "Tem que parar com tudo e fazer terapia todo dia e deixar essa dor sair". E aí eu comecei a ler o Lacan fala do grito, de um grito, porque a dor é o silêncio do corpo e tem que sair num grito. O que que é essa porra desse grito para o Lacan? Eu pensei seriamente um dia que eu estava com muita dor, era 3 da manhã, eu não conseguia dormir de dor. Eu falei: "Eu vou botar uma roupinha, vou pegar meu carro, vou para uma rua deserta e vou soltar um grito primal". Só que aí eu pensei: "Eu vou ser presa, vão achar que eu sou uma louca e o grito não vai resolver nada, só vou acordar com dor de garganta no dia seguinte". Mas agora você está me dizendo algo que eu já pensei algumas vezes, que é isso, é a pregabalina para o resto da vida, e tentar Ou lidar com assim, ou isso. assim, ou entender que o segundo grau disso, né? Que as formas diferentes que a gente vai usando para lidar com a dor, e é que eu vou expandir, né? Tanto a sua dor, entre aspas, concreta, quanto as nossas dores existenciais, tanto o fato de que a gente não vai se livrar, tanto o fato de que o barato é ficar achando jeitos diferentes de lidar com esse impossível. Né? Talvez seja Hum. parte do processo você, sei lá, a cada 5 anos Abraçar o impossível. inventar algum, né? Essa inclusive é uma saída lacaniana do fim da análise, né? Ter traquejo com seu sintoma, saber fazer com Uhum. seu sintoma, pegar uma coisa que está lá e brincar com ela. Né? Por mais esquisito e por mais, pode até ser meio cuzão falar isso para alguém que sente dor, mas é real. Não, mas não é cuzão não, porque assim, eu estava já pensando que meu próximo livro vai ser sobre dor, porque o que mais eu tenho é crônica de dor. Eu já passei por cada situação, assim, porque como eu tenho essa dor há 10 anos, então assim, eu já fui em operação espírita, que o cara falou que eu tinha sido violentada no século XIX, que por isso eu tinha muita dor no corpo, isso rende uma crônica. Eu já fui numa mulher de reiki, que ficou lá, eu de olho fechado e ela fazendo lá um reiki lá, não sei o quê, quando eu abro o olho ela tá mexendo no WhatsApp dela. Então assim, eu tenho milhares de histórias. E assim, já passei por vários remédios, já fui no papa da pica das galáxias, da dor crônica, eu já fiz não sei o quê do nervo occipital do pescoço, que você vai lá e mata o nervo. Eu fiquei tipo 4 meses sem o nervo occipital, porque ele achou que era ele que causava dor. Então eu fui no hospital para matar um nervo. Então tem milhares de histórias e o que eu percebo é uma obsessão minha em cada hora ter um novo tratamento. Que é isso que é um Então. pouco o que você falou, que talvez tenha um gozo aí, né, a É, procura do curandeiro. então, mas aí que tá, eu acho que vale a pena pensar não a dor em si, né, mas esse tratamento que você vai dando, né, que é de caçar sentidos nela, talvez a pergunta seja, né, será que a tua repetição, ela é algo que ajuda a produzir, a manter essa dor no lugar dela, ou não? Ou esse jeito de ir atrás e ficar caçando formas diferentes de sentir a mesma dor, seja algo que faz parte de você, que seja a sua vida mesmo, Que coisa, né? não? Uma vidinha com dor. Cada um com a sua, né? É, melhor se doer menos, mas é que tem também aquele lance da esperança, né? Sei. Você ter um certo tratamento, que seja diferente, que seja esquisito de cada vez, ele dá esperança. Acho que talvez uma forma saudável, assim, de fazer isso é fazer sem tanta esperança,
né? É o que hoje a gente, né, fala um pouco da análise de uma experiência que é uma experiência sem garantias. O que seria, pra gente só para eu entender um pouco aqui, a dor vista por essa por por essa frase que agora eu não sei se é de Freud ou de Lacan, mas acho que é de Freud, o Lacan também fala muito disso, desse excesso de libido no ego. Porque se por um lado a psicanálise me diz, fale bastante da sua dor, que ela vai passar, porque você precisa tirar ela do real e tornar ela simbólica, etc. Eu também acho que se eu ficar falando só da minha dor, sou eu de novo botando toda a libido no meu ego, porque eu tô falando de mim, da minha dor, de mim, da minha dor. Então eu tô entre depois que eu comecei a estudar psicanálise, eu comecei a ficar doida tentando dar algum significado para essa minha dor, e aí eu vou em médico que fala: "Esquece psicanálise, o que você tem é um negócio chamado fibromialgia, que já é explicado pela medicina e não sei o quê", mas daí eu vou no psicanalista e ele fala: "Fibromialgia não existe, o que você tem é". Igual a mulher, né? Tem tanta coisa, francês adora coisa que não existe, né? Nada É, de mulher, a mulher relação não existe, sexual, o ai sexo não gente. existe, nada existe. A sua dor Mas também não e existe, pronto, te a minha livro da sua dor dor, pronto. não existe. Agora e aí, continuo falando da dor ou esse acúmulo Não, ou eu mas vou estudar economia? Porque eu não, tô com mas muito acúmulo no aí que tá, ego. peraí, para tudo, porque, enfim, você tá falando da sua dor e tal, que isso tem a ver com libido narcísica e tal, mas não tô vendo nada seu nessa dor. N Primeiro, você fala que você tem a dor, ou seja, ela já tem uma Uhum. posição de alteridade em relação a você. Sim, eu não sou a dor. Você vai buscar diferentes tratamentos, conferindo uma posição de saber ao outro. Você escreve sobre essa dor, endereçando isso para outras pessoas. Então, talvez o problema não seja excesso de você, seja falta de você, porque está tudo muito articulado com várias alteridades diferentes. Sim. Mesmo a sua dor, Ó. você se outra em relação a ela, Uhum. né? Sim. E aí agora uma frase muito boa, que como bom lacaniano talvez você diga que acabou a sessão, mas quem tem dor crônica a vida toda é minha mãe. Não sei se eu peguei isso aí como uma forma de estar sempre linkadinha com mamãe. Será que o nosso cordão umbilical é a dor? Sei lá, um jeito de fazer companhia? Mãe é meio clichê, né? É, ou vai Mãe é ver, meio é clichê. só uma coisa genética mesmo, eu tô pirando aqui tentando pôr psicanálise em tudo. Eu adoro quando um psicanalista fala pra mim: Cara, às vezes é só uma dor mesmo, às vezes você tem só um começo de artrite, para de Então. inventar". Se pá é mãe, mas se pá não também. Se pá não, né, se pai não, Se pai não. se pai não. É, Pode encerrar, Pedro, eu deixo sem a não ser que você queira falar alguma coisa que vai mudar a minha vida. não, nada. Sua vida tá boa, querida. É só um pouquinho Tá, menos de dor. Um pouquinho menos de só dor vai tá bem. bom. Você me libera uma pregabalina todos os dias, então? Não, mas eu falo com a minha mãe porque ela é psiquiatra. Aí Sua ela mãe é passa. Minha psiquiatra? psiquiatra. Que maravilha, Agora você me gente. encerra, pode me encerrar depois dessa. Agora eu te e aí mas ela lê psicanálise, ela curte? Ou ela Não, não, fala: não, não. "Não!" Vixe, outras coisas lá. Não vou expor, não vou fazer exposed, mas não. Ela Não. leu, ela conhece, né? Até herdei as obras completas de Freud em espanhol, aqueles 3 volumes e capas de couro De dela. mamãe. De mamãe. Não obstante, ela não reza mais essa missa. Então eu que vou encerrar de hoje, depois dessa, Encerre-me. descobrir que a sua mãe é psiquiatra. Muito obrigada, Pedro. Nos vemos na próxima aula. Até. Esse foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde as suas neuroses sempre voltam. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Natália Silva. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e não perca nenhum programa. Até a próxima sexta.